Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, a todos os nossos mentores, aos mentores do movimento espírita de todo o Brasil, a nossa gratidão por tanto amor, por tanto carinho, por tanta dedicação e proteção. E aproveitamos esse momento em que nos encontramos, unidos pelos pensamentos e pelos sentimentos, para rogarmos e vibrarmos amor, luz, paz, esperanças a todos aqueles que se encontram distanciados do amor e da esperança, que se encontram distanciados das verdades que libertam, que ainda se encontram na ignorância das leis de Deus. Aproveitamos para levar luz, força, esperança a todos os pontos dos umbrais, no Vale dos Suicidas, em todos os pontos que ainda tiver a presença da dor, da treva, da dúvida, que a nossa prece vibração, a nossa prece vibração, possa levar um pouco de contribuição positiva. Rogamos por aqueles que passam pelos nossos pensamentos nesse instante, que são motivos das nossas preocupações, que eles também possam, Senhor, receber aquilo que for permitido pelo teu amor. Com esta paz que por hora sentimos, te pedimos que fique conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Obrigada. Gente, boa noite a todos. Inicialmente, para quem... Está gravando? Estou gravando sim, obrigada. Estou sim. Inicialmente, para quem chegou depois, esse material será disponibilizado como os outros foram disponibilizados e são disponibilizados naquele link lá do nosso grupo, que eu sempre posto no final da aula, depois que a aula é gravada em áudio, eu boto o link junto com todo o material lá. Então, não se preocupe com relação ao material, vocês terão o material para vocês. Faça as outras anotações que julgarem necessárias, mas o material vocês terão em mão, tá bom? Eu espero que essa aula de hoje eu consiga levar um pouco mais de esclarecimentos sobre o que significa as dimensões de consciência, as dimensões espirituais, tá bom? Para que fique bem claro o que é umbral, o que são trevas, e quem é que os constrói, quem é responsável por isso, quem é que pode dar cabo disso, enfim. Trouxe uma série de referências, vamos fazer o mais devagar que for possível, para que possa todos compreenderem, e em qualquer momento que vocês sentirem a necessidade de fazer perguntas, vocês podem fazer, não fica esperando muito não, porque às vezes a gente espera muito, e aí foge da nossa mente as perguntas que a gente ia fazer, tá bom? Então vamos lá. Nossa aula de hoje é tentar explicar uma coisa que está entrelaçada e unida à outra, porque as dimensões espirituais, as várias dimensões espirituais que existem, estão em relação direta e proporcional aos níveis de dimensões ou às dimensões de consciência, ao nível da consciência desperta. Quanto mais desperta for uma consciência, quanto mais ela entender e viver as leis de Deus, não é só uma questão racional, é uma questão também de vivência, de práticas, de experiências, mas a gente vai ter a nossa consciência desperta e a gente vai poder estar em dimensões espirituais mais elevadas. Então, uma coisa está entrelaçada às outras. Quanto melhor é uma dimensão espiritual, melhor é aqueles também que lá estão, e vice-versa. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui meus slides para a gente poder seguir. Dentro de um aspecto emocional, tem um koan que fala que Buda estava com seus discípulos certa manhã em determinado ponto, numa estrada. Passou um homem e perguntou assim para Buda: Deus existe? E aí Buda respondeu: existe. Logo depois do almoço, aproximou-se outro homem que passou por aquela localidade e fez a mesma pergunta para Buda: Deus existe? E aí Buda virou para ele e diz: não, não existe.
O final da tarde foi chegando e um terceiro homem passou por ali e fez a mesma pergunta para Buda: existe Deus? E aí Buda, então, responde para aquele homem: você terá que decidir. E assim que o homem foi embora e que Buda, então, ficou a sós, né, os discípulos ficaram a sós com Buda, os discípulos voltaram para Buda e falaram assim: mestre, que absurdo! Como o senhor dá respostas diferentes para a mesma pergunta? E aí Buda vira e responde para os discípulos: porque são pessoas diferentes e cada uma chegará a Deus por seu próprio caminho. O primeiro acreditará na minha palavra. O segundo fará de tudo para provar que eu estou errado. E o terceiro só acredita naquilo que ele é capaz de escolher por si próprio livremente. Então, essa história ela vai mostrar para a gente que nós somos seres complexos e somos diferentes. Guardamos todos nós entre si semelhanças, mas nós somos pessoas diferentes. Infelizmente, as nossas diferenças dão divergências e brigas. E a gente ainda não compreende que discordar faz parte da vida, até por nós não sermos iguais. Agora, criar discórdias, melhor dizer, criar discórdias, isso é muito patológico. Pode falar, Eduardo. Wendy, eu pediria que você colocasse lá no grupo essa história. Eu vou dar os slides para vocês logo daqui a pouco, vocês vão ter todos os slides. E o que vocês estão vendo é o que vocês vão receber na casa de vocês, tá bom? Através daquele link. Tá certo. Obrigado. Nada. Então, assim, essa história de Buda mostra pessoas com dimensões de consciência diferenciadas. Então, é claro que eles veem a vida de forma diferente, agem e reagem em relação à vida de forma diferente. Então, esses são níveis de consciência. E que a gente, às vezes, numa conversa, numa aula, na vida em comum, a gente tem dificuldade para entender os níveis de consciência de cada um e dar as devidas respostas para cada um. Faz parte ainda do nosso contexto, mas faz parte do nosso contexto tentar. E essa aula de hoje é uma tentativa, que eu estou me colocando à prova para tentar explicar a vocês essa questão das dimensões da consciência, dimensões espirituais, as questões dos umbrais e das trevas. Então, vamos lá. Numa outra aula, me parece que houve uma determinada confusão com as questões da consciência, do inconsciente coletivo, que foi muito falado por Carl Jung. Só que as definições do Jung não são as nossas definições, porque são correntes de pensamentos diferenciadas. Jung foi um médico, um psiquiatra, um cientista, e ele tinha que falar de conformidade com a sua época, para que as teorias dele pudessem ser aceitas pela comunidade científica. Mesmo que Jung, particularmente, ele acreditasse em vida após a morte, que o espírito sobrevive na reencarnação, ele não poderia colocar isso de forma clara, porque se ele colocasse isso de forma clara, a comunidade científica não daria nenhuma validade às suas teorias. Então, a gente precisa compreender isso daí, precisa ter essa compreensão, entendeu? De que Jung teve que falar de coisas diferentes, mesmo que ele acreditasse, que eu não sei se ele acreditava ou não, isso não é uma coisa tão clara, se ele acreditava em reencarnação, em vida espiritual, enfim, né? Então, o que significa um inconsciente coletivo para o Jung? Jung definiu o inconsciente coletivo como a parte abissal de nossa mente. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Para a ciência oficial, a mente, principalmente na época de Jung, a mente era localizada no nosso cérebro, tá bom? Não é como nós, que nós não temos uma mente não localizada na dimensão física. Para nós espíritas, a mente não está inserida na dimensão espiritual, na dimensão material. Ou seja, ela não faz parte do cérebro. Ela é algo extrafísico para nós espíritas. Então, veja bem, já há divergências de pensamentos aí. Essa região, segundo Jung, seria construída por informações e impressões herdadas pela família e indivíduos de fora,
sendo um campo para guardar ideias pré-concebidas. Então, essas informações, essas impressões herdadas ficavam aqui dentro do nosso código genético, do nosso DNA, para ele. Foi assim que ele resolveu explicar, né, a teoria dele. Assim, ainda que os desenvolvamos de forma indireta, é nesse lugar onde se escondem nossos traços mais íntimos. Então, foi assim que ele colocou, né? Como dar explicações de algumas coisas que só teriam explicações se nós aceitássemos que somos espíritos imortais e pela reencarnação, ele preferiu dizer que essas impressões foram assimiladas, guardadas dentro de um código genético, dentro do nosso DNA. Então, por exemplo, se alguém falasse que estava tendo uma lembrança de vida passada, um exemplo, tá? E que morou em tal região, e que viveu tal de tal e tal maneira, ele ia dizer, isso é coisa do inconsciente coletivo que está lá marcado, está lá registrado no seu código genético. Ele ia dizer isso, ok? Era uma forma de lidar com as situações, tá bom? É isso que eu queria que vocês entendessem. Dito isso, se ficou entendido, se eu posso avançar. Peço a vocês que vocês façam já suas perguntas e suas colocações, porque senão eu vou avançar, eu vou seguir. Tá? Ok. Então, vou seguir. Enir. Sim, pode falar. É Mirza. Boa noite, Mirza, gente. pode falar, boa noite. Enir, então, o inconsciente coletivo para Jung não existia o meu inconsciente, era um inconsciente coletivo. Quando eu tinha essa lembrança, como você falou, quando eu tinha essa lembrança de uma outra vida e tal, ele ia dizer que era o inconsciente coletivo. Quando você tivesse uma lembrança, seria inconsciente coletivo. Então, da coletividade, né? Não era individual, eu não tinha o meu inconsciente. Tinha. Mas algumas coisas, como essas que eu dei exemplo para você, se você chegasse lá relatando, possivelmente ele ia dizer que isso faz parte do inconsciente coletivo. Algo que você incorporou dentro de você, entendeu? Por um código genético. Ele não ia dizer, não, Misa, é porque você teve várias vidas, você já reencarnou, então possivelmente você viveu nesse lugar, você foi essa personalidade. Ele não ia falar isso para você. Isso, porque entendeu? Ok. Porque ele não era reencarnacionista. Ele não era reencarnacionista, sim. Eu não sei se não era, porque muitas coisas na obra de Jung dava de entender que ele era. Mas provavelmente, eu quero crer, eu não sou uma profunda conhecedora de Jung, ele não poderia se expressar tanto assim, porque senão suas teorias não seriam aceitas no meio científico. Ele tinha que dar uma explicação mais material para a situação, para poder ser aceito. Mas nada impede que ele, particularmente, ele acreditasse na vida espiritual, que ele era espírito imortal e que existiam reencarnações. Então, a gente coloca assim, aquilo que você traz, se você disser para mim que você, em outra vida, viveu na Índia, ou sei lá o quê, não, isso aí é o teu inconsciente coletivo. É aquilo que você absorveu da coletividade e está lá impresso nos seus códigos genéticos. Então, não tem nada a ver com lembrança de vidas passadas. Um exemplo. Né? Entendo. Tá bom? Tá Isso bom, é que eu compreendo, tá bom? Ok, Enilke, obrigada. Nada que E essa coletividade seria as várias encarnações dele, da pessoa, certo? Para a gente, sim, mas não para Jung, entenda isso. Para a gente diria assim, pô, mas isso aí tem a ver com o meu inconsciente, com as minhas bagagens de vida passada, e nada a ver com algo que foi impresso no meu código genético, uma informação externa que veio e imprimiu o meu código genético. Eu não ia acreditar nisso. Eu não ia acreditar nisso. Eu estou dizendo isso. Mas a epigenética ia ter subsídios para isso daí, entendeu? Mas o que ele dá a entender é exatamente isso, que esse coletivo seria as encarnações passadas, não é isso? Sim, mas veja bem, a gente não pode dizer que o Jung pensava assim, eu só não quero que você fale isso, tá bom? Eu entendi, eu só queria entender esse coletivo como sendo realmente isso. Entendi, isso obrigado. Aí, tá? Então, ele vai dizer que não, que isso tem a ver com fatores ambientais, com a nossa vivência, isso foi impresso por códigos genéticos dentro da nossa genética, e que, portanto, então a gente tirou essa informação de lá, porque tudo para eles a mente era localizada no corpo físico e ponto final, tá? Só por isso. Pode falar, como gente. A gente sabe que, ao estudar Joana,
ela se aprofundou nas coisas de Jung, a gente pode quase que afirmar que talvez ele possa ter vislumbrado isso, quem sabe assim que desencarnou. Eu acho Eles que já já estavam chegando lá nesse conceito, isso, né? E é uma correlação, a gente pode fazer uma correlação, um paralelo, mas não pode afirmar que ele era reencarnacionista. Não pode falar isso, que a teoria dele não está embasada nisso. Então, se a gente fizer isso, a gente está sendo leviano com o Jung. Mas toda a obra de Jung, os grandes estudiosos, eles dizem que deixa claro que Jung, com certeza, deveria acreditar que nós somos espíritos e que existia reencarnação. Porém, entenda, na época em que ele veio, né, no início do século XX, se ele não coloca as ideias de conformidade com a ciência, ele não seria aceito nos meios acadêmicos. Então, era melhor embasar a teoria dele dessa forma, e mais tarde ela poderia se tornar mais abrangente, que foi o que aconteceu quando chegou a psicologia transpessoal, que também se utiliza dos conhecimentos de Jung para embasar a psicologia transpessoal. Tá? Pode falar, Ana. Por que a Ana escolheu ele como referência? Assim, tem como saber? Joana? Não, ela não escolheu ele como referência propriamente, sabe por quê? A psicologia transpessoal, ela é embasada nos conceitos de Jung também. Mas no final eu vou mostrar um slidezinho de novo, que eu já mostrei para vocês uma vez, fazendo a separação, que o Jung, a teoria junguiana faz parte da construção, do nascimento da psicologia transpessoal. Então, não é uma escolha propriamente da Joana de Ângeles, é que foi utilizado também o material científico do Jung para construir a psicologia transpessoal. Entendi. Tá? Uhum. Posso seguir, gente? Bom, nós estamos falando de dimensões de consciência e dimensões espirituais. Nós vivemos num mundo tridimensional. Mas é claro que existe um mundo de uma dimensão só. Né? Os animais que rastejam, por exemplo, né, eles vivem basicamente numa dimensão. Então, quem está aqui dentro de uma dimensão, ele consegue conceber o que está atrás dele e o que está na frente. Agora, o que está em cima e o que está embaixo, isso para ele não existe. É estranho a gente pensar assim, né? Porque como a gente vive no mundo tridimensional, para a gente existe em cima e embaixo, né? Mas para quem está dentro de uma dimensão só de existência, ele só consegue conceber aquilo que está na frente dele e atrás. Quem está no mundo bidimensional consegue compreender o que está do lado, o que está atrás, está na frente, está dos lados e está na frente, está atrás. Acabou. Ele não consegue entender mais nada. Então, se chegar alguma coisa de cima, por exemplo, ele só vai entender, só vai ver os pedaços dentro da dimensão que ele está, só vai ver aquilo fatiado. Ele não vai ver uma esfera, por exemplo, porque ele não tem capacidade de percepção de tridimensão. Então, se eu chegasse aqui com uma esfera, com uma bola, para quem só tem a percepção de duas dimensões, e arriasse aqui dentro desse quadrado, ele só ia ver um pedaço dessa bola, umas fatias dessa bola, uma de cada vez. Ia ver que a bola está riando em fatia, assim como ela surgiu, ela vai desaparecendo. Ele não seria capaz de perceber nada além disso, porque ele não consegue ver o que vem de cima, ele não consegue perceber o que está de cima. Nós que vivemos no mundo tridimensional, né, altura, largura e comprimento, né, comprimento, largura e profundidade, a gente consegue conceber, por exemplo, uma esfera. Então, a gente consegue ver tudo que está em cima, frente, atrás e dos lados. Diferente quem teria uma capacidade só bidimensional, que nunca viria o que está em cima, só o que está do lado ou da frente. Então, as três dimensões é o nosso mundo, é a nossa compreensão. Tudo que a gente tem, se vocês olharem aí, por exemplo, se vocês estão usando o celular, por exemplo, ele é tridimensional, vocês conseguem ver a largura dele, o comprimento e a largura, e a espessura, desculpa, né? A gente consegue conceber. A tela, para quem está no computador, a gente também consegue perceber as três dimensões.
mas a gente não consegue compreender com clareza as 4 dimensões, que seriam as 3, e aqui no meio, embutido uma 4ª dimensão. A 5ª dimensão, então, esquece, porque se a gente não consegue nem conceber a 4ª propriamente dita, a gente consegue entender que ela existe, mas a gente não consegue conceber, imagina a 5ª dimensão. Isso eu falo a gente comum. A gente consegue conceber as 3 dimensões e entender um pouco que existe uma 4ª dimensão. Porém, a gente não consegue conceber e criar dentro de 4 dimensões. Nós. Mas isso aqui é a 4ª dimensão, para vocês verem, tá vendo? Ó? É um cubo que vai ter uma extensão, ó. Tá vendo? Ele vai ter um outro grau de profundidade. Dentro dele existe uma outra realidade tridimensional, digamos assim, para a gente entender. A gente não consegue conceber isso aqui com clareza, as 4 dimensões, mas um pintor chamado Salvador Dalí, que acho que todo mundo já viu as pinturas de Salvador Dalí, ele é muito conhecido, ele conseguiu criar aquilo que ele chama de Tesseract, né, que são a 4ª dimensão. Ele conseguiu fazer várias pinturas mostrando a 4ª dimensão. Então, os estudiosos, como vocês veem na tela, eles tentam mostrar que ele desenhou em 4 dimensões. Ele tinha essa capacidade. Agora, vocês me perguntem, eu não tenho essa capacidade de compreensão, eu entendo isso teoricamente, mas eu não conseguiria ver com essa percepção que ele viu e desenhar dessa forma. Isso é uma capacidade desse pintor de conseguir conceber em desenho uma 4ª dimensão, porque ele conseguiu. Essa imagem aí de Jesus, né, é uma imagem em 4ª dimensão. Imagina se a gente consegue conceber isso. Só uma mente muito treinada em desenho e tudo mais, que tem uma percepção muito grande, que conseguiria perceber. Nós, na maioria das nossas condições de percepções, que ainda é muito limitada, a gente consegue conceber muito bem em 3 dimensões. A 4ª para a gente é bem complicado de compreender. Tá? Pode falar, Miriam. Winnie, só estou aqui pensando que o Salvador Dalí não era uma pessoa assim muito normal para os padrões, né? Os nossos padrões. Então, ele é tudo surrealista, né? É muito doido ele. Então, eu acho que realmente não está na nossa capacidade mesmo, não. Não. As pinturas dele são super interessantes. Eu particularmente adoro as pinturas dele. Ele tem uma capacidade de abarcar várias coisas ao mesmo tempo e botar a gente para pensar. Ele tinha essa capacidade, né? As pinturas, a arte dele era intrigante, né? Era intrigante, era surrealista, foi classificado dentro da pintura como surrealista, fora da nossa realidade, né? Fora da nossa dimensão. Ele tinha essa capacidade, né? A gente vai ver aqui, ó, aqui a gente tem as 3 dimensões, né, nessa parte clara, cinza, e aqui no meio seria a 4ª dimensão. Ele conseguiu desenhar aqui, ó, a figura do Cristo na cruz em 4 dimensões. Mas isso, gente, é ele, né? Então, só para mostrar para vocês quanto que as dimensões são complexas, mas existem outras dimensões. Tem gente que hoje, mais capacitado, consegue conceber até 12 dimensões. Imagina, eu mal entendo a 4. Eu não vou nem para a 5ª, porque eu mal entendo a 4, né? A gente vai ver que aqui há o desdobramento, né? Aqui, ó, um desdobramento do que eles chamam de Tesseract, né? E que vai formar aqui, ó, um objeto em 4 dimensões. Todos os dois aqui estão em 4 dimensões, só que aqui ele está dobrado, aqui ele está esticado. Ó, que é o caso aqui, está esticado a imagem. Está aberta, né? Então, assim, eu não consigo conceber isso aqui. Mesmo que eu visse um outro objeto na natureza que pudesse ser concebido em 4 dimensões, eu não desenharia, nem seria capaz de ver. Mas existe a 4ª dimensão. E teve alguém encarnado aqui entre nós que conseguiu fazer uma arte em 4 dimensões. Então, veja bem, é uma questão de dimensão de capacidade de percepção diferenciada. Nós temos percepções diferenciadas. Às vezes, o que eu percebo não é o que vocês percebem. Cor, por exemplo. Aquelas nuances de cor em azul e verde, né? Quando uma cor já está quase chegando no verde ou quase chegando no azul. Veja que coisa interessante. A gente pergunta para uns, vai dizer que é verde, vai perguntar para outro, vai dizer que é azul. Ali, naquela cor, tem o verde e tem o azul.
Mas, às vezes, ele está mais para verde, mais para azul. Para uma outra pessoa, às vezes, uma coisa que para mim está mais azul, para ela está mais verde. E aí? Né? As nossas percepções são diferentes, nós somos complexos. Lembra da história de Buda? Nós somos seres complexos, nós somos seres semelhantes, mas nós não somos pessoas iguais. E isso é ponto final. Tá? Então, eu estou dando um outro enfeite nas dimensões para a gente agora ir montando, tornando uma outra, fazendo uma outra complexidade. Tá bom? Vamos lá. Jesus, em João 14, 1 a 2, ele, no Sermão do Cenáculo, ele informou para a gente que há muitas moradas na casa do Pai. E há mesmo muitas moradas. Esse assunto, essa passagem de João, foi trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas, sim. Tanto no sentido macroscópico, que é esse aqui da figura anterior, ó, há muitas moradas, há muitos planetas, no sentido macroscópico. Mas temos também no sentido microscópicos. O que são sentido microscópicos? São sentidos de não só as dimensões pequenas dos seres pequenos, mas também, para nós, as dimensões espirituais a que Jesus estava falando. Não só a casa do Pai, que tem muitas moradas, a casa do Pai é o universo. E a casa do Pai tem muitas moradas. Tem moradas grandes, macroscópicas, né, que são os planetas, feitos de matéria bruta, né, matéria ponderável, né, essa matéria da nossa física, da nossa química, né? E tem também as moradas espirituais, como, por exemplo, as microscópicas. Nosso lar, por exemplo. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitas, muitas moradas. Sempre. Mas todas essas dimensões, elas estão entrelaçadas entre si. Você vê, nós temos o nosso planetinha Terra. A Miriam está com a mão levantada ainda porque quer falar ou porque esqueceu a mão levantada? Ah, tá bom. Ok. Você vê aqui a nossa terrinha. É uma dimensão macro. Aqui a gente está encarnado aqui. A gente é visível um para o outro. Mas ao redor dessa nossa terrinha tem toda uma dimensão espiritual. Aqui ao redor da nossa terrinha tem, num determinado ponto mais distanciado da Terra, tem a colônia espiritual Nosso Lar. Então, é um mundo microscópico, de matéria imponderável, de matéria que a ciência ainda não concebe. Ok? A ciência ainda não chegou lá. Acredito que a ciência vai chegar. Primeiro do que as religiões, ela que vai fazer a união entre a ciência e a religião. Eu tenho a impressão que vai ser ela. Então, assim, existe essa relação. Nós estamos próximos, né? Nós estamos ali em dimensões diferentes, mas num espaço-tempo, né? Igual, porque o que acontece com a colônia espiritual Nosso Lar? Agora é 6h58 da tarde, lá também é. Agora está escurecendo, lá também. Ela guarda, a rotação e translação dela é de conformidade aqui, ela segue o mesmo padrão nosso, até porque essa colônia está em cima do Rio de Janeiro, de Campos e Itaperuna, essa colônia espiritual Nosso Lar. Então, ela segue o mesmo fuso horário, é o mesmo fuso horário. Mas ela está em outra dimensão, que não é a dimensão material que eu estou aqui encarnada. Ela está numa dimensão espiritual, mas num ponto mais afastado da Terra, né? Ela está aqui, é como se fosse um satélite da Terra, mas um satélite não visível, não feito de matéria ponderável, mas um satélite de matéria imponderável, invisível a todo o sistema que possa mensurar a nossa matéria, ao nosso mundo. Então, ela está distante de todo aquilo que a gente tem de aparelhos ou da matemática que pudesse calculá-la e dizer, ela está aqui. Mas ela está ali. Ela é de matéria imponderável, mas ela está ali. Ok?
O que a gente não pode esquecer que há sempre um princípio de unidade na lei de Deus. Tudo isso aqui está entrelaçado. E tanto está entrelaçado que Allan Kardec perguntou na questão 459 do Livro dos Espíritos se os espíritos influenciam na nossa vida. E a resposta foi, de forma tal que, às vezes, são eles que lhe determinam as direções. Então, veja bem, são dimensões diferentes, originárias da mesma matéria, que é o fluido cósmico universal, mas uma é ponderável, mensurável pela ciência oficial, e a outra matéria é imponderável, não é mensurável pela nossa ciência oficial. Mas são matérias que são dimensões que estão interligadas, porque os espíritos que estão na dimensão espiritual influenciam a mim que estou na dimensão material. Então, tudo isso está interligado. Por quê? Porque a lei de Deus guarda um princípio de unidade. Olha que interessante. Foi para todo mundo? Ou não? Posso avançar? Sim, pode avançar. Vou avançar, hein? Se ninguém fizer pergunta, eu vou avançar. Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, em que André Luiz vai tratar sobre o fluido cósmico universal, ele vai falar dos co-criadores, tanto em plano maior quanto menor. E eu quero ler e ir explicando, porque esse livro é um pouco complexo. Diz lá, André Luiz explicando o que seria um co-criador em plano maior. Né? Porque criador, só Deus. Ok? Vou usar essa linguagem. Deus é criador. Tá? Para a gente entender. Porém, entendam, eu apenas utilizo do que já existe e transformo. Então, eu sou um co-criador. Deus é o criador supremo, ele criou todas as coisas, todas. Eu apenas posso transformá-las, mas originalmente eu vou usar uma matéria-prima já existente, só para vocês entenderem. Eu vou pegar a sua criação e transformar, mas, na verdade, eu não sou criadora de nada, criador só Deus. Ele que criou todo o universo, ok? Só para a gente entender, é esse linguajar que eu vou usar. Então, André Luiz diz que existem os co-criadores em plano maior e menor. Vamos ler o maior primeiro? Nesta substância original, que é o fluido cósmico universal, ao influxo do próprio Senhor Supremo, ao influxo de Deus, operam as inteligências divinas a eles agregadas em processo de comunhão indescritível. Então, existe uma comunidade de espíritos evoluidíssimos. Isso André Luiz disse, mas Kardec disse também na Revista Espírita. Existe uma comunidade de espíritos muito elevados que estão numa comunhão indescritível com o Criador, e é sobre eles que ele está falando ali. Ele continua, os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, mas tudo é a mesma coisa, que ele quer dizer, né? Extraindo desse hálito espiritual, que é o fluido cósmico universal, os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade. Opa, o que eles fazem? Eles utilizam do fluido cósmico universal matéria-prima, fornecida por Deus e criada por ele, e eles vão fazer o quê? O que eles vão criar? Os sistemas da imensidade. Quais são os sistemas? O nosso é o sistema solar. Mas eles vão criar também, que a gente vai ver as nebulosas, as galáxias, só isso que eles fazem. Olha que chique. Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, se utilizando uma matéria-prima chamada fluido cósmico universal, essas grandes inteligências, que já são um desdobramento dos espíritos puros, um desdobramento, olha que interessante, puro é aquele que não tem mais influência da matéria. Jesus era um desdobramento dos espíritos puros, como está na Revista Espírita. Tá? Jesus era um desdobramento. E esses espíritos, então, eles estão numa comunhão indescritível com o Pai. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Porque Jesus já estava de conformidade com as leis de Deus, então somos um em Deus. Nesse sentido, não que ele tenha se... Deus tenha absorvido, ele tenha se diluído em Deus, não é isso. Ele apenas ele está numa comunhão indescritível com o Pai. Eles vão utilizar-se do fluido cósmico universal, vamos lá,
extraindo desse hálito espiritual, que é o fluido cósmico universal, os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do todo misericordioso, de conformidade com as leis de Deus, então, né? Que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam um plasma divino, que é o fluido cósmico universal, e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões radiantes ou obscuras. A gente já sabe que hoje tem a matéria escura, mas eu não vou entrar aqui no detalhe, não vou entrar com esse detalhe. Gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Foi? Vão guardando essas informações. Mas tem os co-criadores em planos menor. Somos nós. Que triste. Vamos lá ver o que a gente faz. Em análogo alicerce, ou seja, ainda se utilizando o fluido cósmico universal, que, para quem não sabe, eu tenho uma aula lá no meu canal só de fluido cósmico universal, que tem um link embaixo também que eu forneço todo o material para quem quer. É só ir lá no meu canal do YouTube que vai achar. Então, em análogo alicerce, que nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, como o peixe está mergulhado na água do aquário. Então, em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o seu veículo físio-psicossomático. O que é veículo físio-psicossomático? É o nosso perispírito. Em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, para aí. O que faz nós? Nós construímos a nossa casa, podemos construir a nossa casa que moramos, que é matéria ponderável, porque o fluido cósmico universal ele tem uma parte que é matéria ponderável. Então, o que é matéria ponderável? É o tijolo, é o cimento, é a telha, é o vidro, é a matéria, é a madeira, e com isso eu faço uma casa. Mas ele diz que, além das nossas construções, na nossa civilização, os prédios e tudo que a gente vê aqui, né? O carro, a roupa, isso tudo faz parte das construções. Só que aqui a gente pega a matéria ponderável e com as mãos e com a nossa inteligência, a gente faz um casaco, com as mãos, com a nossa inteligência, a gente faz uma casa. Mas ele diz que aqueles que estão desencarnados vão fazer o quê? As dimensões dos desencarnados. Por exemplo, o nosso lar, que foi feita pelos colonizadores portugueses. Eu não tenho essa aula gravada. Um dia eu vou da Cidade do Além de novo para gravar essa aula e ficar para vocês. Então, a gente também no mundo espiritual, só que não mais com as mãos, mas com o pensamento e com a vontade, a gente manipula o fluido cósmico universal e a gente pode construir uma cidade, uma colônia espiritual, como, por exemplo, nosso lar. Ok? Posso seguir? Dentro dessas mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, em que valem por aglutinações de duração breve no microcosmo, em que estagiam sob o mesmo princípio do comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macroscópicas que desafiam a paisagem dos milênios. Ou seja, o que ele está querendo dizer assim? Além da gente construir isso tudo que eu falei, a gente vai criar as trevas, os umbrais,
Porque quando a nossa mente está em desequilíbrio, ou quando a nossa mente está afastada das leis de Deus, e, portanto, em desequilíbrio, nós vamos formar, nas dimensões espirituais, dimensões horríveis, como os umbrais e as trevas, ou seja, esses lugares infernais ou purgatoriais. Foi ou não até aí? Foi. Então, eu vou mandar a brasa, hein? Vamos lá. Isso aqui é só para reforçar e dar base ao que eu já disse anteriormente. Nós manipulamos os fluidos espirituais com o pensamento e com a vontade. Ou seja, a matéria imponderável, ela é manipulada com o pensamento e a vontade. Porém, a matéria ponderável, que é feita essa nossa roupa, o nosso computador, a nossa casa, a gente manipula com o pensamento, com a inteligência e com as mãos, criando máquinas e estruturas que possam fazer, por exemplo, tijolo, que possam extrair areia, que possam fazer o cimento, que possam construir o tecido, que possam fazer a roupa, ok? Então, são diferentes, mas tudo é matéria primordial, tá? E aí continua assim, está lá em Gênesis capítulo 14, eu esqueci de botar aqui que o capítulo é 14, tá? Então, vocês só anotem isso, que é o capítulo 14. Mas aqui está o título, né? Vai ser fácil achar. Então, quando nós estamos desencarnados, nós vamos manipular o fluido cósmico universal quintessenciado, o imponderável, através do nosso pensamento e da nossa vontade. Ok? Foi? Isso foi só para dar base, tá? Ao que eu falei, senão, gente, fica sem base, não serve para nada. Com isso, nós vamos ter as esferas, as dimensões espirituais. E essas dimensões espirituais, elas podem ser regiões de trevas ou regiões agradáveis. Por exemplo, nosso lar é uma colônia espiritual que está numa região mais amena. Né? Então, a partir do momento em que a nossa dimensão de consciência ela está mais desperta, mais pautada, permeada e direcionada para as leis de Deus, a gente vai construindo dimensões mais organizadas, mais harmoniosas. E vamos, ao mesmo tempo, a gente se agrupa nessas dimensões por afinidade. Outras pessoas como a gente, mais aproximados com as leis de Deus, mais despertos, mais equilibrados, a gente se une e aí a gente vai formar essas dimensões com o nosso pensamento e com a nossa vontade. Não é uma dimensão que eu possa perceber com os meus 5 sentidos. Não é. Mas ela existe. Assim como, por exemplo, as energias daqui, as ondas de rádio, de televisão estão passando, elas estão passando. Eu não estou vendo nenhuma delas, mas elas passam aqui. Pode falar, Marcelo. Eni, boa noite. Boa noite. Olha só, eu não sei se você vai passar por essa questão mais adiante. Eu estou me adiantando assim para eu não esquecer a linha de pensamento. Tá. Aqui nesse segundo parágrafo diz assim: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. São regiões ou esferas espirituais situadas abaixo e na superfície do globo terráqueo, também conhecida como abismos ou regiões abismais. Isso. Olha só, eu não sei se eu estou raciocinando corretamente, mas se você está dizendo que a gente tem condições de criar, né, através da manipulação das energias, vamos dizer assim, regiões melhores e piores, entre aspas, né, de acordo com as nossas energias, não necessariamente a região de trevas ou a região de umbral, ela se situa necessariamente, como fica na cabeça da gente, no interior do globo, nas profundezas.
Mas sempre nos é levado a crer, né, que são regiões subterrâneas, né, abismais, né, abismo, né, dá sempre a impressão de buraco, de região profunda, mas não necessariamente essas regiões chamadas umbralinas, elas estão abaixo da superfície terrestre. Então, por que essa conotação sempre está associada a regiões inferiores? Inferiores de energia, não inferiores necessariamente de estarem situadas no interior da Terra. Ou eu estou falando alguma bobagem? Desculpe. Vai estar sendo interior. Eu vou passar os slides para você ter uma noção, tá? Deixa eu dar uma corridinha nos slides e eu vou voltar. Olha só. Aqui no número 1 é o núcleo interno da Terra, da nossa Terra, né? Então, nós temos o 1, o 2, o núcleo externo, o 3 é a crosta que envolve esses núcleos, o 4 é o manto, isso aqui é geografia, né? Sim, sim. O 5 é a crosta terrestre, que é onde a gente caminha, tem as nossas construções, Perfeito. Os nossos prédios, nossas coisas. É onde a gente anda, né? A gente vai ver aqui, ó, 5 a crosta, 6, olha só, 6 ao redor da Terra, ó, acima um pouquinho, tá? Ao redor. Nós vamos ter umbral grosso, que é o que trata esse livro. Umbral grosso. 7. Umbral médio. 8. Umbral fino, onde está a colônia espiritual, nosso lar. Quando eles falam de trevas, eles estão falando aqui do número 5, aonde a gente está pisando e andando, para dentro. Mas não é para dentro lá do núcleo, tá? Não é para dentro do núcleo, não. É para dentro nas regiões abissais. Fundo do mar, cavernas, para dentro mesmo, de verdade. As trevas estão para dentro mesmo. E lá existem construções, existem. Nós vamos estudar um livro chamado Libertação, na qual o André Luiz vai falar sobre uma colônia espiritual nas trevas, uma colônia do mal, que era comandado por Gregório, que havia sido um dos papas aí. Tá? Vai contar toda a história envolvendo isso daí. Então, assim, quando a gente está falando de trevas, a gente está falando, sim, da crosta para baixo, mas não é lá no núcleo, não, tá? Da crosta para baixo, as regiões abissais. Então, assim, os abismos, o fundo do mar, aquelas regiões de abismos, cavernas profundíssimas, nós estamos falando disso, sim. Por quê? Deixa eu só terminar, Leida, de explicar isso para o Marcelo. Pensa em densidade da matéria na física, né? A física do mundo espiritual é semelhante. Quanto menos evoluído a gente mais denso será o nosso perispírito, que é feito de matéria quintessenciada, mas será mais denso. Quanto mais denso for esse perispírito, mais afinidade ele vai ter com a nossa matéria da dimensão física. Porque a gente tem que entender que entre a matéria quintessenciada, que é uma matéria menos material, com essa matéria ponderável nossa, existe um gradiente. Nada, de repente, sai de um polo e vai para o outro, né? Existe um gradiente de energia, de densidades, inclusive. Então, imagina uma pessoa muito empeternida no mal, muito envolvida, muito afastada das leis de Deus. O perispírito é tão denso, porque a densidade do perispírito, que é uma das propriedades do perispírito, ela é diretamente proporcional ao nível de evolução da pessoa. Então, se eu sou pouco evoluído, meu perispírito vai ser muito grosseiro. Não grosseiro a ponto de eu ver, por exemplo. Né? Se eu não tiver mediunidade, eu não vou ver. Mas vai ser muito grosseiro, muito semelhante, muito próximo à nossa dimensão material. Então, esses espíritos, eles ficam aqui chapados verdadeiramente, se eu poderia usar um termo assim na atualidade. Eles ficam mais chapados, mais imantados a essa força de gravidade do nosso planeta. Ele fica mais preso, ele sofre mais influência da matéria. Então, ele está, sim, da crosta do número 5 para as regiões abissais. Tá? Tá, eu vou aceitar, assim, nesse momento. É o que está na literatura. Isso, tá? Exatamente, porque, assim, conforme você começou a explorar um pouco mais esse tema,
a minha cabeça, assim, ela foi se abrindo no sentido de a impressão que vai passando é que quem cria essa imagem, né, de regiões abissais, sinistras, tenebrosas, trevosas, como você disse, abissais, é a nossa consciência. Então, na realidade, isso não estaria, de fato, na crosta, né? Lá nas profundezas, entendeu? A impressão que me dá é que isso é criado pela nossa mente, mas não necessariamente essas regiões trevosas estariam efetivamente nas profundezas. A impressão que nós, se estivéssemos lá, teríamos seria essa, mas não sei, me dá a impressão de que isso é criação nossa. Tá bom. Eu só vou colocar ali para você, tá? Olha só. Não, tá bom, obrigado. Dentro da mesma base, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação inferior, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas, nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve. Então, isso vai ter a duração da nossa evolução. Essas regiões vão desaparecendo à medida em que o planeta vai evoluir. Nós, no mundo de regeneração, não teremos trevas, com certeza absoluta eu posso afirmar que não vamos ter, nem umbral grosso, né? Porque não cabe mais, não vai ter expiação, não comporta mais. Agora, eu estou entendendo, você está falando geograficamente, mas essas dimensões elas estão vinculadas ao nosso planeta. E pela sua densidade fluídica, nada impede delas estarem mais para baixo, nada impede, porque as matérias elas se interpenetram, porque são dimensões, como eu disse, aqui, olha, eu estou na minha dimensão da minha casa, está passando ondas de rádio, de televisão, de celular, está passando. Eu não estou vendo, eu não estou percebendo, mas ela está passando aqui, né? Tá? Pode falar, Leida. Oi, Nir. É só de uma forma geográfica, né, que nem o Marcel estava falando, eu lembrei de um filme que a mim retrata muito isso, que é O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Isso aí. Né? Não sei se você quer explanar sobre isso, mas seria muito bom rever esse filme, porque ali mostra a situação dos espíritos maldosos que estavam sendo controlados, né? E, enfim, é uma ilustração que eu achei fantástica para que pudesse entender melhor as regiões abismais, as regiões trevosas. É apenas um exemplo, né? Eu acho que é interessante, quem já viu O Senhor dos Anéis, lembrar que existiam aquelas regiões para baixo, né? E que eram habitados por seres inferiores, né? Mas eu ficaria por aí, porque, assim, eu confesso para vocês, particularmente, eu vi Senhor dos Anéis, os 3 filmes, eu detestei aquele filme. Eu acho aquele filme de um baixo astral infinito, não me peça para ver de novo. Assim, com todo respeito a quem gostou, mas, assim, eu particularmente achei horrível. Pode falar, Ana Lúcia. Mas obrigada, Leida, sua contribuição foi boa, porque tem, assim, dá para a gente ver, ter uma noção do que poderia ser, né, da realidade. É uma busca de algo semelhante para a gente poder criar um parâmetro e um entendimento. Mas eu te agradeço, foi muito válido a tua colocação. Eni, eu fiquei meio confusa agora, porque assim, eu sempre ouço dizer que o umbral não é um lugar, ele é uma criação da mente. Não é lugar. Isso. Aí, desse jeito que você está falando, não fica parecendo que é um lugar? Não, porque olha só, vamos voltar à questão de que aí na sua casa você está passando por você a frequência da televisão, do rádio, do celular, na dimensão que está da sua casa, né? Mas aqui dentro dessa dimensão material está fluindo várias dimensões outras, como as dimensões das frequências de rádio e televisão, que são dimensões por onde caminham as ondas. Eu não vejo, mas elas estão passando por aqui, são outras dimensões. Né? Existe, aqui na minha casa, estou sendo cortada por várias dimensões, por várias. Nesse instante aí na nossa casa, está passando assim, na nossa cara uma dimensão de rádio, na nossa cara uma dimensão de televisão, na nossa cara a dimensão da frequência de internet, etc. e tal. Eu não estou vendo nenhuma delas, mas elas estão passando por aqui. No entanto,
elas passam por aqui, mas elas não estão localizadas exatamente na minha dimensão. Exatamente não. Elas estão dentro da... elas estão próximas, né? Elas estão dentro da nossa dimensão, mas elas não são localidades, elas são apenas dimensões de passagem dessas frequências. Eu não encontro nada mais próximo para poder explicar a vocês, porque isso é realmente uma história muito abstrata. O que eu quero dizer para vocês é que quando, lá nas regiões abismais, né, eles têm, lá dentro também está sendo cortado, não está, né? Não está sendo cortado por onda de televisão, de rádio, de nada disso, porque não penetra nessa profundidade, né? É óbvio, né? Mas eu digo, lá também nós vamos ter, ou tem dimensões espirituais que estão lá fazendo as suas experiências, que estão lá vivenciando os seus momentos, as suas vidas, a consequência das suas atitudes. Então, não está localizado, mas está sendo passado, permeado. Não sei, eu não tenho um português para poder falar isso para vocês. Eu, infelizmente, não tenho português para isso. Se alguém tiver, que venha ao meu socorro. Entendi. Pode falar. Eu não tenho, assim, é muito abstrato. Lembra disso, que aqui, como está passando frequências, ondas de várias coisas, ondas de rádio, televisão, internet, eles estão passando por aqui, né? Mas são dimensões que estão só passando, mas elas não estão dentro, elas não são um local, elas estão passando por aqui. Eu não sei explicar isso em português. Eni, mas... Oi. A gente pode dizer que são dimensões sobrepostas. Isso, a palavra talvez é essa, sobrepostas, né? E que, por exemplo, as trevas, por afinidade, eles vão se sobrepor a um lugar que já existe, que vai ser, digo, vai ser mais fácil para eles se adaptar àquela região. Vibrações, mais próximo às vibrações deles. É isso aí. Isso. É o que mais afiniza dentro das vibrações dele. Por exemplo, como na nossa casa pode ter a presença de um espírito, do nosso mentor, sei lá de quem, de um familiar, eu não estou vendo. Ele não está inserido na dimensão material, mas é como a Márcia disse, talvez o português mais próximo é sobreposto, né? Está por aqui. Mas ele não está na dimensão material. Tanto não está que eu não vejo ele. Ele não está dentro da minha não está dentro da tridimensão. Ele não está dentro da nossa dimensão material, ele está dentro da dimensão material dele. Ele está dentro de um outro espaço-tempo, né? Porque o tempo é a quarta dimensão. Ele está numa outra dimensão do espaço-tempo que eu não consigo perceber ele. Não com a minha percepção, com meus órgãos dos sentidos, eu não consigo. Mas ele está aqui, por exemplo, pode ter espírito do nosso lado, eu não vejo. Porque eu estou dentro da dimensão que é tridimensional. Estou inserido na matéria na dimensão tridimensional. E o espírito está na quarta dimensão, que é o espaço-tempo, que é o tempo, né? Ele está em outro momento. Então, eu não vou ver, mas ele está aqui. É como se fosse sobreposto, mas não é aqui. Isso é o máximo que eu, sinceramente, tenho capacidade para explicar. Então, vou dar continuidade aqui. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. São regiões. Ele bota regiões, mas eu prefiro, tá? Dimensões, senão vai pensar que é um local geográfico, tá? Ou esferas espirituais situadas abaixo e na superfície do globo terráqueo, também conhecidas como abismos ou regiões abismais. Vamos lá. Nós temos as trevas, viu? Lembra ali que eu falei para vocês que as trevas estavam aqui do 5 na direção do 4, mas é claro que não no centro da Terra, né? Mas nós vamos ter, portanto, agora uma dimensão chamada de umbral. O que é umbral? De onde que vem umbral? Né? Umbral começa na crosta terrestre, ali onde acaba as trevas, começa o umbral. É a zona obscura de quantos do mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, o umbral é uma dimensão espiritual para aquele cuja dimensão de consciência está afastada das leis de Deus. Né, que ele colocou aqui, ó, de quantos no mundo não se resolvam a atravessar as portas dos deveres sagrados. O que são deveres sagrados? Viver as leis de Deus. Então, aqueles que estão afastados das leis de Deus, eles vão se encontrar nos umbrais. Até agora, ele não classificou umbral em umbral grosso, médio e nem fino. Ele está falando, aqueles que estão afastados vão para os umbrais.
Mas é claro que aqueles que estão muito afastados, né, mas não são tão perversos assim, eles vão para um umbral grosso. E aqueles que estão afastados, mas não são perversos, mas estão tentando, mas estão afastados, eles podem ficar situados, por exemplo, na dimensão do umbral fino, colônia espiritual, nosso lar, como exemplo. Né? Não significa que todo mundo vai para a colônia espiritual, nosso lar, estou dando só um exemplo. Tá? São dimensões. Pode falar, Leida. Eu acho melhor dar uma pausa. Acabou a aula, né? Eu nem vi o tempo. Então tá, gente, eu vou parar aqui, mas eu pretendo continuar essa aula na próxima. Eu não vou parar aqui não, tá? Eu pretendo voltar nessa aula na próxima semana. Não vou postar, acho que esse slide hoje, que talvez eu vou tentar trazer mais exemplos para ver se a gente consegue perceber o que é uma dimensão, tá? Então é isso daí. Gente, muito obrigada, boa noite. Vou pedir a Leida, por gentileza, para fazer a nossa prece final. Leida? Leida? Já vou, só um minuto. Ah, sim, eu não te ouvi, estava fechado. Eu tenho que me organizar para fazer a prece. Do ambiente. Muito obrigada, viu? Nada, eu vou tentar na próxima aula colocar mais coisa para tentar mostrar a vocês essa questão das dimensões, tá bom? Sim, mas está. Obrigada a todos. Eni, eu tava lembrando aqui, sim, por exemplo, dos planetas. A gente sabe que eles são habitados, mas nós não conseguimos ver. Exatamente. Porque eles estão em outras dimensões que a dimensão vibratória deles não é a nossa, então a gente não percebe com os nossos 5 sentidos. Exato. Mas eu vou tentar trazer mais alguma coisa. Eu acho que eu vou postar esse slide lá, sim, para vocês terem. E na próxima aula, se eu precisar, eu faço algum retoque a mais e tento trazer para vocês, ok? Então, vamos lá, gente. Pode fazer a prece, Leida. Obrigada. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido mestre, médico das almas, aos amigos da espiritualidade e aqueles também encarnados e os desencarnados que velam por nós. Agradecemos a oportunidade da vida, a oportunidade de aqui estarmos nesse estudo, nesse ambiente vibracional para favorecer o nosso entendimento com moralização, ideias e ensinamentos vinculados aos ensinos do Mestre Jesus e junto com a nossa ciência, que tanto esclarecimento tem nos dado, e agradecemos imensamente, queridos amigos, por nos permitir, nesse ideal, nessa união de ideias, nos permitir o esclarecimento cada vez mais propício das moradas do nosso Pai. Imensamente lhe agradecemos pela oportunidade da vida, por aqui estarmos, pela nossa lucidez e o nosso corpo sadio, que nos favorece o nosso ir e vir, a nossa busca e também os entendimentos. Que envolva cada um de nós, bem como também nos nossos lares, que possamos, na semana próxima, nos encontrarmos e cada vez mais esclarecer as nossas dúvidas e trazer mais entendimento de acordo com os nossos estudos. Imensamente lhe agradecemos, nos envolvendo na semana que surge, e que ampare, querido Mestre, a todos nós, bem como também aqueles que temos em mente, que necessitam do teu apoio, do teu abraço, como também nós, em muitos momentos, também necessitamos. Obrigada imensamente por aqui estarmos, e que, mais uma vez, continue a velar por nós, queridos amigos, pois ainda envoltos nesse mundo material, ainda vacilamos muito nos nossos ideais cristãos. Obrigada pela oportunidade e muito lhe agradecemos por esse estudo e que assim seja. Assim seja, obrigada.